Richard Arendts, ao tratar da planificação do ensino, apresenta 3 formas distintas de encarar esse processo: a abordagem tradicional, uma perspectiva alternativa e a planificação mental. Cada uma dessas formas reflete diferentes maneiras de entender o papel do professor e a dinâmica da sala de aula. Na abordagem tradicional, a planificação é vista como um processo formal e estruturado. O professor organiza a aula previamente, definindo objetivos claros, selecionando conteúdos, escolhendo os métodos e recursos a serem utilizados e prevendo formas de avaliação. Essa abordagem parte da ideia de que o ensino pode ser planejado de maneira técnica e linear, como se fosse um roteiro a ser seguido fielmente. Embora ofereça segurança, essa forma de planificar tende a ser rígida e, muitas vezes, desconsidera os imprevistos e as particularidades do cotidiano escolar. Em contraposição, Arendts apresenta uma perspectiva alternativa de planificação, mais flexível e adaptável à realidade da sala de aula. Nessa visão, o ensino é compreendido como uma atividade interativa, que exige do professor sensibilidade e capacidade de ajustar sua prática conforme as necessidades dos alunos e o andamento das aulas. A planificação, nesse caso, não é um fim em si mesma, mas um ponto de partida que pode, e deve, ser modificado ao longo do processo, conforme as situações que surgem. Essa abordagem valoriza a reflexão, a criatividade e o julgamento profissional do professor, reconhecendo que nem tudo pode ser previsto de antemão. Por fim, Arendts fala sobre a planificação mental, que é aquela realizada de forma interna e informal pelo professor. Comum entre profissionais experientes, esse tipo de planificação se baseia em conhecimentos acumulados ao longo da prática e permite uma ação mais intuitiva, rápida e espontânea. Professores que dominam bem os conteúdos e métodos podem planejar de forma mais livre, confiando na sua capacidade de adaptação em tempo real. No entanto, Arendts alerta que esse tipo de planejamento pode não ser adequado para professores iniciantes, que ainda não desenvolveram o repertório necessário para lidar com os desafios da sala de aula sem uma estrutura mais formal. Assim, Richard Arendts propõe uma reflexão sobre como planejar o ensino de maneira eficaz, levando em consideração tanto a importância da organização quanto a necessidade de flexibilidade e sensibilidade pedagógica. O que Richard Arendts diz sobre as consequências da planificação e sobre a relação entre a planificação e o professor principiante? Richard Arendts também chama atenção para as consequências da planificação no processo de ensino e aprendizagem. Segundo ele, planificar bem não garante, por si só, o sucesso da aula, mas a ausência de planejamento adequado pode comprometer seriamente os resultados. A planificação influencia diretamente a clareza dos objetivos, a coerência entre os métodos utilizados e as necessidades dos alunos, além de facilitar a avaliação do progresso da turma. Quando o professor planeja com intencionalidade, ele consegue tomar decisões mais conscientes, responder melhor aos imprevistos e proporcionar uma experiência de aprendizagem mais significativa. Assim, a planificação não é apenas uma exigência burocrática, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento profissional e para a melhoria do ensino. No caso do professor principiante, Arendts ressalta que a planificação é ainda mais crucial. Professores em início de carreira normalmente não possuem ainda o repertório pedagógico e a segurança necessários para improvisar com eficácia. Por isso, ele recomenda que os iniciantes façam planificações mais detalhadas e estruturadas, como forma de se prepararem melhor para os desafios da sala de aula. A planificação, nesse estágio, funciona como um apoio, uma espécie de mapa que orienta a prática docente e ajuda o professor a ganhar confiança e autonomia com o tempo. À medida que adquirem mais experiência, os professores passam a integrar elementos de planificação mental e tornam-se mais capazes de ajustar sua prática de forma espontânea e responsiva. Portanto, Richard Arendts defende que a planificação deve ser encarada como um processo evolutivo. Para quem está começando, ela é essencial como estrutura de apoio. Para os mais experientes, torna-se uma prática mais flexível e intuitiva. Em todos os casos, no entanto, ela é fundamental para promover um ensino intencional, reflexivo e de qualidade. O que Richard Arendts diz sobre os domínios da planificação, incluindo a planificação no ciclo educacional e os períodos de tempo da planificação? Richard Arendts também aborda a planificação a partir de diferentes domínios e níveis de atuação, considerando o papel que ela desempenha ao longo de todo o ciclo educacional. Ele explica que o planejamento não deve ocorrer apenas no nível da sala de aula, mas também deve envolver decisões que fazem parte de contextos mais amplos, como o currículo escolar, os objetivos da instituição de ensino e até mesmo as diretrizes educacionais de um país ou região. Nesse sentido, ele distingue diferentes camadas de planificação:
Há de nível macro, que envolve decisões políticas e curriculares de longo prazo. Há de nível meso, relacionado ao plano da escola ou do departamento. E há de nível micro, que é o planejamento feito pelo professor em sua prática cotidiana. Dentro do domínio da prática docente, Arendts fala sobre os períodos de tempo da planificação, que ajudam a organizar melhor o trabalho do professor. Ele destaca 3 níveis principais: o planejamento de longo prazo, o planejamento de médio prazo e o planejamento de curto prazo. O planejamento de longo prazo, também chamado de anual ou semestral, envolve a definição dos grandes objetivos e conteúdos que serão trabalhados ao longo de um período extenso. Já o planejamento de médio prazo, normalmente feito por unidades temáticas ou por meses, permite uma organização mais detalhada dos temas e das atividades. Por fim, o planejamento de curto prazo corresponde ao planejamento diário ou semanal, aquele que orienta as aulas específicas, com foco nos objetivos imediatos e nas estratégias que serão utilizadas em sala. Arendts ressalta que esses 3 níveis de planificação estão interligados e se complementam. Um bom planejamento de longo prazo dá coerência ao processo de ensino. O de médio prazo permite organizar melhor o tempo e os recursos, e o de curto prazo garante a adaptação das atividades ao ritmo da turma. Além disso, ele lembra que, mesmo com toda essa estrutura, o professor deve manter uma postura flexível, aberta a ajustes, e sempre atento ao feedback dos alunos e às circunstâncias que surgem no cotidiano escolar. Especificidades da planificação, desde a escolha de estratégias e conteúdos, objetivos educacionais e taxonomias, até a planificação de aulas, de unidades e a individualização do ensino. Quando falamos em planificação do ensino, segundo Richard Arendts, não nos referimos apenas a uma sequência de atividades, mas a um processo intencional e fundamentado que busca organizar o ensino de forma eficaz, visando ao sucesso da aprendizagem. Dentro desse processo, existem diversas especificidades que o professor precisa considerar ao elaborar seu planejamento. Um dos primeiros passos é escolher as estratégias e conteúdos curriculares que serão trabalhados. Essa escolha não é aleatória. Ela deve levar em conta os objetivos educacionais, as características dos alunos, os recursos disponíveis e o tempo previsto. Para fazer boas escolhas, o professor pode recorrer a ferramentas que ajudam na seleção do conteúdo, como os documentos oficiais do currículo, os livros didáticos, os planos da escola e também as necessidades reais dos alunos em seu contexto social e cultural. Após a seleção do conteúdo, é fundamental definir os objetivos educacionais, ou seja, aquilo que se espera que os alunos aprendam. Esses objetivos funcionam como o norte do planejamento e devem ser claros, mensuráveis e adequados ao nível de desenvolvimento dos estudantes. Para ajudar nessa tarefa, Arendts sugere o uso de taxonomias educacionais, como a famosa taxonomia de Bloom, que organiza os objetivos em diferentes níveis de complexidade, desde os mais simples, como lembrar e compreender, até os mais complexos, como analisar, avaliar e criar. Essa classificação ajuda o professor a alinhar os conteúdos e as estratégias de ensino de acordo com os resultados esperados. A planificação pode ocorrer em diferentes escalas. Arendts diferencia a planificação de unidades, que organiza o ensino em torno de temas amplos e sequenciados, da planificação de aulas, que trata da organização detalhada de cada momento específico da prática pedagógica. Planejar por unidades permite ao professor dar continuidade e coerência ao processo de ensino, enquanto o planejamento de aula permite lidar com o dia a dia, escolhendo os métodos, atividades e avaliações mais apropriadas para cada encontro com os alunos. Outro aspecto essencial da planificação, especialmente destacado por Arendts, é a possibilidade de individualizar a instrução. Isso significa adaptar o ensino às necessidades, ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. Por meio de uma planificação cuidadosa, o professor pode propor atividades diferenciadas, oferecer apoio extra a quem precisa, desafiar os que avançam mais rapidamente e criar um ambiente que favoreça a participação de todos. Assim, a planificação torna-se não apenas uma ferramenta de organização, mas também um instrumento de inclusão e equidade. Em resumo, a planificação eficaz, segundo Richard Arendts, envolve múltiplos elementos: a escolha consciente de conteúdos e estratégias, a definição clara de objetivos educacionais, o uso de taxonomias para orientar o ensino, a organização coerente de aulas e unidades e a preocupação constante com a individualização da aprendizagem. Tudo isso exige sensibilidade, conhecimento e reflexão contínua por parte do professor, que deve estar sempre disposto a ajustar seu plano às realidades vividas em sala de aula. Planificar para o tempo e o espaço. Dentro do processo de ensino,
Richard Arends destaca a importância de planificar não apenas o conteúdo e os objetivos, mas também o tempo e o espaço em que a aprendizagem acontece. Esses dois elementos, frequentemente subestimados, têm um impacto direto na eficácia da prática pedagógica e na qualidade da experiência dos alunos. Planificar para o tempo significa organizar as atividades de acordo com a duração disponível, tanto no curto quanto no longo prazo. O professor precisa refletir sobre quanto tempo será necessário para que os alunos compreendam determinado conteúdo, pratiquem, consolidem e sejam avaliados. Isso envolve distribuir o conteúdo ao longo do ano, prever o tempo para revisões, trabalhos em grupo, apresentações e também considerar imprevistos, como feriados, avaliações externas ou eventos escolares. Um planejamento eficaz do tempo ajuda a manter o ritmo da turma, evita atropelos e garante que os objetivos educacionais possam ser alcançados dentro dos prazos estabelecidos. Já planificar para o espaço envolve refletir sobre o ambiente físico onde o ensino vai ocorrer. A disposição das carteiras, o uso dos recursos da sala de aula, a circulação dos alunos, a iluminação, o som e até o conforto térmico, tudo isso interfere na atenção, na participação e no engajamento dos estudantes. Para Arends, o professor deve pensar o espaço como um ambiente de aprendizagem ativo e acolhedor, que estimule a colaboração, a concentração e o respeito. Em aulas práticas, por exemplo, a organização dos grupos e a distribuição dos materiais devem ser pensadas com antecedência. Em atividades individuais, o espaço deve favorecer o foco e o silêncio. Em propostas mais interativas, como debates ou dramatizações, é preciso permitir movimentação e interação entre os alunos. Portanto, planificar para o tempo e o espaço é parte essencial do trabalho docente. Exige do professor uma visão integrada, que leve em conta não apenas o que ensinar, mas quando e onde ensinar, sempre considerando as condições reais e as necessidades da turma. É essa atenção cuidadosa aos detalhes do cotidiano escolar que transforma o plano em uma prática pedagógica intencional, ajustada e significativa. Um último pensamento sobre a planificação. Hoje em dia, muitos aspectos do ensino estão a mudar. A planificação pode ser um deles. Em Aprender a Ensinar, bem como em muitos outros livros, as perspectivas e os procedimentos da planificação provêm principalmente do ponto de vista tradicional que coloca o professor no centro do processo de planificação. No entanto, nas últimas 2 décadas, surgiram perspectivas que mudam o centro da planificação do professor para o aluno. O interesse na planificação centrada no aluno provém do trabalho efetuado por um grupo de trabalho da American Psychological Association, Lerner Centered Principles Work Group, 1997, estudos de planificação elaborados por investigadores como M.C. Combs, 2001, e uma grande quantidade de livros publicados recentemente, como Lerner Centered Teaching, 5 Key Changes to Practice, 2002, de Mary Ellen Weimer. O trabalho do American Psychological Association's Task Force desenvolveu vários princípios centrados no aluno que estão descritos mais detalhadamente na parte 2 do Aprender a Ensinar. No entanto, a ênfase destes princípios deve-se a desenvolvimentos recentes no processo de aprendizagem. Apoiam, principalmente, princípios construtivistas como os seguintes. Alunos bem-sucedidos, com o passar do tempo e com apoio, criam a sua própria representação significativa do conhecimento. Alunos bem-sucedidos ligam a nova informação ao conhecimento existente de formas significativas. Alunos bem-sucedidos pensam estrategicamente e pensam na sua própria aprendizagem. O ensino é influenciado de forma significativa por fatores ambientais como a cultura e as práticas de ensino. Weimer, 2002, por outro lado, realça as práticas na sala de aula. Argumenta que a aprendizagem do aluno, não o ensino, deveria ser o centro das aulas. De acordo com Weimer, para que a centralização no aluno domine, 5 importantes práticas de ensino devem mudar. 1. A balança do poder deve passar dos professores para os alunos. 2. O conteúdo deve mudar de algo a ser apenas dominado para uma ferramenta que desenvolva capacidades de aprendizagem. 3. O paradigma deve mudar. Não devem ser os professores os únicos a criar toda a planificação e realizar uma boa pedagogia, mas devem ser orientadores e facilitadores. 4. A responsabilidade de aprender deve mudar do professor para o aluno com o objetivo de ajudar os alunos a tornarem-se aprendizes autônomos. E 5. A avaliação deve ser utilizada para dar informações sobre o desempenho e criar aprendizagem, enfatizando fortemente a participação do aluno na própria avaliação. Encontrará mais sobre as aulas centradas no aluno nos restantes capítulos. Para já, e como a planificação nos informa,
é importante continuar ciente dos princípios centrados no aluno e explorar formas de este se envolver no processo de planificação. A alteração das abordagens centradas no professor para planificação para abordagens centradas no aluno não será imediata, mas será provavelmente adoptada pela sua geração de professores.